uma quimbandeira que estava, uma senhora que estava para se enforcar. Era sábado de manhã, eu estava a caminho da igreja. Já estava, parece um pouquinho atrasado, eu estava a caminhar rapidamente para chegar na igreja. O Espírito me fala, sai do caminho, entra no quê? Entra na aldeia, chega naquela casa, eu vou te dirigir onde você tem que entrar. Ao sair da estrada, comecei a seguir a voz, disse, entra. Logo que eu entrei, disse, para, a casa é esta. Disse, para, a casa é essa. Eu tentei, logo que tentei bater, como é que eu posso dizer? É como se fosse, o meu corpo todo ficou arrepiado. O meu corpo todo ficou arrepiado, parece que a minha cabeça estava cheia de água, me despejaram com água fresca. Eu entendi, há alguma coisa sobrenatural nessa casa. E naquele momento comecei a orar. Foi o Senhor que me dirigiu neste lugar. E pelo que aconteceu comigo neste momento, algo estranho aí dentro está. Então preciso de um poder superior ao que está aqui. Porque algo que aconteceu comigo, um arrepio desse, como se fosse alguém me despejou água fresca na cabeça, então alguma coisa está mal. Comecei a orar, entreguei-me a Deus para que o Espírito Santo descesse sobre mim de forma dobrada e me guardasse, que seus anjos também descessem para mim. Abri a porta e a senhora, uma voz, é como se fosse várias vozes ao mesmo tempo. Eu entendi. Ele dizia, se tens poder, se tens coragem, abra a porta. Ela só dizia assim, se queres entrar e não sair, abra a porta. Em outras palavras, dizem assim, se queres morrer, entra. Automaticamente, como se fossem várias vozes. Eu abri a porta, o Espírito Santo disse, abra a porta, eu abri a porta, e eu estava consciente de que estava cheio, tinha anjos aqui ao meu redor. E com esta fé, eu abri a porta e entrei, eu vi a senhora, estava para se enforcar, subiu na cadeira, o fio estava lá estendido para se enforcar-se. Eu disse para ela, logo que eu entrei, disse, Deus te ama. E Deus me mandou na tua casa. Neste momento, eu estava de passagem, ele me enviou até aqui para te dizer que Deus te ama e ele tem um propósito para contigo. Você não precisa se enforcar nesse momento, você não precisa morrer. Alguém está te incentivando para você fazer isso, mas você não precisa fazer isso. Ela começou a tremer. Quem te enviou até aqui? Qual é a coragem que te vês com que, se eu tenho espíritos aqui, como é que os espíritos te permitiram você entrar? Eu dizia para ele, não, o meu espírito que está comigo é superior do que todos que estão contigo. Toda a tua legião que está contigo, eu só preciso de um. Todo o que está comigo é superior ao que está contigo. E esse que me libertou e que está comigo também quer libertar você para te enviar também e te proteger desta forma. Comecei a falar nela, acerca de Jesus Cristo, da salvação, de que Deus está disposto para perdoar. Ela contou-me também a experiência dela, de que eu era feiticeira, matei muitos membros da minha própria família, matei filhos e filhas, e agora a família me odeia. Descobriram que eu era a pessoa que matava os membros da família. E agora me odeia, já estão me odeiando, estão me perseguindo, querem me matar. Não querem saber mais de mim. Por isso que eu os espíritos estavam me incentivar para que eu pudesse me enforcar e deixar este mundo. Eu dizia para ele que Deus tem um propósito contigo. Falei de Jesus Cristo como o único Salvador. Depois da pregação, tiramos o fio. E dali, falei de Jesus. Como é que ficou? Sei que eu preguei a salvação. O Espírito Santo falou por intermédio de mim coisas extraordinárias, que no final de tudo, ela disse, louvado seja o nome de Deus por isso. Oramos e saí dali, levei o fio, dizendo que isso não é a solução. Deus vai lavar você. E ele tem várias formas de transformar a tua história. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Você não precisa morrer. Você precisa viver. Deus tem um propósito contigo. Você precisa testemunhar na tua família que Deus te libertou. Saí. Foi um processo longo nessa caminhada depois de um processo. Foi longo até. Então, essa experiência que aconteceu. Um ano depois da conversão, a outra missão, que era para chegar lá, onde tudo começou. Está lá até no livro as experiências. Sim, muito obrigado, era para isso.